No século I d.C., o orador e filósofo grego Dion Crisóstomo escreveu: "O luxo faz as dores parecerem ainda mais difíceis e embota e enfraquece os prazeres. Pois quem está sempre se deleitando e nunca toca na dor acabará não conseguindo suportar nenhuma dor, e também não conseguirá sentir nenhum prazer, nem mesmo o mais intenso." Dio Crisóstomo, Discursos no Ocidente Moderno. Temos acesso a prazeres, confortos e entretenimentos com os quais os reis de antigamente não poderiam ter sonhado. Mas com todo esse luxo, muitas pessoas ficam cronicamente estressadas, ansiosas, deprimidas ou lutando contra debilitações físicas. Neste vídeo, exploramos a ligação íntima entre prazer e dor e examinamos por que tantos confortos e prazeres estão contribuindo para o mal-estar físico e mental do homem moderno. Em seu livro The Comfort Crisis, Michael Easter escreve: "Faltam-nos lutas físicas, temos muitas maneiras de anestesiar, como comida reconfortante, cigarros, álcool, pílulas, smartphones e TV. Não temos que lidar com desconfortos como trabalhar pela nossa comida, movimentar-se intensamente todos os dias, sentir uma fome profunda e estar exposto aos elementos. Mas temos de lidar com os efeitos secundários do nosso conforto, problemas de saúde física e mental a longo prazo." Michael Easter, A Crise do Conforto. Para entender o quão confortáveis e prazerosas são nossas vidas, podemos contrastar a vida moderna com as realidades que nossos ancestrais caçadores-coletores enfrentaram durante grande parte da história humana. Quase diariamente, nossos ancestrais caminhavam quilômetros para encontrar água e forragem. Eles gastaram enormes quantidades de energia derrubando grandes mamíferos e regularmente se engajaram na caça persistente, que envolvia rastrear e perseguir a presa até que o animal desmaiasse de exaustão. Depois de matarem, eles cortavam o animal e caminhavam quilômetros de volta ao acampamento carregando enormes pedaços de carne crua. Ou, como escreveu Michael Easter, antes de descobrirmos a criação de animais e o cultivo de culturas, éramos essencialmente atletas profissionais cujo sustento exigia que nós fossemos fisicamente ativos. Nossos ancestrais não o malham, porque quase todas as suas horas de vigília eram gastas fazendo coisas que hoje classificaríamos como exercício. Estudos mostram que não era incomum que esses caçadores corressem e caminhassem mais de 40 quilômetros por dia. Os números sugerem que os nossos antepassados registravam mais atividade em apenas 3/4 de um dia do que a maioria de nós faz agora numa ou 2 semanas. E eles basicamente permaneceram nesse nível de atividade até morrerem. Michael Easter, A Crise do Conforto. Junto com a intensa atividade física, nossos ancestrais suportaram o estresse mental sem as panaceias reconfortantes da tecnologia, drogas, alimentos processados, álcool e distrações divertidas. Suportaram os elementos da natureza sem habitações modernas, ar-condicionado ou aquecimento central, e lidaram com doenças e infecções sem a medicina moderna. Como as suas vidas eram difíceis, muitas vezes desconfortáveis, e por vezes, completamente dolorosas, os nossos antepassados desenvolveram um impulso instintivo para tirar o máximo partido dos confortos e prazeres disponíveis. Esse impulso foi crítico para a sua sobrevivência. Sempre que possível, eles descansariam e relaxariam e, através dessa busca de conforto, suas mentes e corpos se recuperariam e encontrariam alívio das duras realidades da vida. Quando fontes alimentares ricas, como carne gordurosa, fruta ou mel, estavam disponíveis, os nossos antepassados permitiam-se acumular reservas de energia, pois nem sempre sabiam quando seria a próxima refeição. Nossos confortos originais eram insignificantes e de curta duração, na melhor das hipóteses. Em um mundo desconfortável, buscar consistentemente um pouco de conforto nos ajudou a permanecer vivos. Michael Easter, A Crise do Conforto. Embora tenhamos herdado o impulso de nossos ancestrais por prazer e conforto, esse impulso evoluiu em ambientes de escassez e agora vivemos em ambientes confortáveis de abundância. Os confortos e conveniências modernas que mais influenciam a nossa experiência diária, de carros, computadores, televisão, controle climático, smartphones, alimentos ultraprocessados e muito mais, têm sido utilizados pela nossa espécie há cerca de 100 anos ou menos. Isso é cerca de 0,03% do tempo que andamos na Terra. O conforto constante é algo radicalmente novo para nós, humanos. Michael Easter, A Crise do Conforto. Embora poucos desejem retornar às duras condições de nossos ancestrais, o mundo moderno está nos apresentando novos desafios que decorrem do fato de que nossa busca por prazer e conforto não evoluiu para um interruptor desligado, é praticamente insaciável.
Vivendo em ambientes de escassez, os nossos antepassados não enfrentaram o risco de se entregarem excessivamente a um grau prejudicial. Mas no nosso admirável mundo novo de abundância, o excesso de indulgência é uma ameaça constante. Somos cactos na floresta tropical. Dr. Tom Finucane. Um dos perigos que surgem do conflito entre o nosso desejo insaciável de conforto e o nosso mundo repleto de conforto é o que Michael Easter chama de arrepio do conforto. Ou como ele explica, quando um novo conforto é introduzido, adaptamo-nos a ele e os nossos antigos confortos tornam-se inaceitáveis. O conforto de hoje é o desconforto de amanhã. Isto leva a um novo nível do que é considerado confortável. Além disso, novos confortos afastaram ainda mais a trave do que consideramos um nível aceitável de desconforto. Cada avanço diminui nossas zonas de conforto. O ponto crítico é que tudo isso ocorre inconscientemente. Somos péssimos em perceber que o conforto está nos consumindo e o que isso está fazendo conosco. O aumento do conforto fica mais evidente quando se trata de conforto físico. Por exemplo, devido ao conforto dos automóveis e das plataformas de entrega que permitem obter qualquer produto ou serviço que desejamos ou necessitamos sem sair de casa, cada vez mais pessoas vivem uma vida de inatividade física quase total. Ou, como observa Michael Easter, 27% de nós não praticamos nenhum tipo de atividade física. Literalmente nada, e a vida como uma espécie de arrastar prolongado da cama para a cadeira do escritório, do sofá para a cama. Esse aumento do conforto físico é uma das principais causas da crescente epidemia de obesidade e doenças físicas crônicas que surgem ao viver uma vida inativa com um corpo que evoluiu para exigir altos níveis de atividade para ser saudável. O ser humano, simplesmente, não foi projetado para ficar sentado o dia todo, explicaram pesquisadores da Clínica Mayo. Ou, como escreve Easter, em nossa busca por uma vida melhor, permitimos que o conforto calcificasse nossos movimentos e forças naturais. Sem desconforto consciente e exercícios propositais, e um empurrão vigoroso contra o conforto continuaremos a ficar mais fracos e mais doentes. Dr. Tom Finucane. Junto com o problema do aumento do conforto, os prazeres modernos estão causando estragos em nossa mente e corpo, à medida que a dor segue o prazer, como sua sombra. Em Dopamine Nation, a psiquiatra americana Annie Lenk escreve que uma das descobertas neurocientíficas mais notáveis do século passado é que o prazer e a dor são processados em regiões cerebrais sobrepostas e funcionam através de um mecanismo de processo oponente. Outra forma de dizer isso é que prazer e dor funcionam como um equilíbrio. Nosso cérebro está programado para manter esse equilíbrio prazer-dor em um estado de equilíbrio, no qual nem a experiência do prazer nem da dor predomina por muito tempo. Sempre que há um desequilíbrio prolongado ou excessivo do lado do prazer ou do lado da dor, os mecanismos de autorregulação do nosso cérebro procuram restabelecer o equilíbrio inclinando a balança na direção oposta. Quando exageramos no prazer, por exemplo, nosso cérebro acompanha nossa experiência de prazer com dor, e seja dor física ou angústia mental e emocional. Lenk explica que, e tenho tendência a imaginar este sistema de autorregulação como pequenos gremlins que saltam para o lado da dor da balança para contrabalançar o peso do lado do prazer. Os gremlins representam o trabalho da homeostase e da tendência de qualquer sistema vivo de manter o equilíbrio fisiológico. Annie Lenk, nação dopamina, ou como observou o filósofo Friedrich Nietzsche em um aforismo intitulado O Objetivo da Ciência, ou o quê? O objetivo final da ciência é criar o maior prazer possível para o homem e a menor dor possível? Mas e se o prazer e a dor estivessem tão intimamente ligados que aquele que deseja a maior quantidade possível de um deve também ter a maior quantidade possível do outro, que aquele que deseja experimentar o alto júbilo celestial ou também deve estar pronto a estar entristecido até a morte? Nietzsche, The Gay Science. Se habitualmente nos entregamos aos mesmos prazeres, desenvolvemos tolerância e, através de um processo chamado neuroadaptação, nosso cérebro fica excessivamente sensível à dor. Não apenas precisamos de mais substância ou estímulo para sentir a mesma quantidade de prazer, mas a dor que sentimos após o prazer se torna mais intensa e mais duradoura. Se formos muito intemperantes, eventualmente chegaremos a um ponto em que o excesso de comida não saudável, pornografia, videogames, álcool, drogas ou mídias sociais desequilibraram a balança para o lado do prazer por tanto tempo, e em um grau tão extremo, que nosso equilíbrio prazer-dor fica do lado da dor. Quando isso acontece, a droga de nossa escolha não nos dá mais prazer,
mas ainda somos levados a consumi-la para obter alívio temporário da dor duradoura. Por exemplo, num processo denominado hiperalgesia induzida por opiáceos, os indivíduos que sofrem de dor e que utilizam opiáceos diariamente durante mais de um mês correm o risco de desenvolver uma condição de dor mais intensa do que aquela que estavam a tratar originalmente. Por quê? Porque a exposição aos opioides faz com que o cérebro reponha o equilíbrio entre prazer e dor para o lado da dor. Annie Lenk, Dopamination, ou como Lenk explica sobre os efeitos de qualquer atividade ou substância prazerosa que habitualmente abusamos. O paradoxo é que o hedonismo, a busca do prazer por si só, leva à anedonia, que é a incapacidade de desfrutar prazer de qualquer tipo. A busca incansável do prazer, e evitar a dor, o leva à dor. Quando nosso equilíbrio está inclinado para o lado da dor, ansiamos por nossa droga apenas para nos sentirmos normais, um equilíbrio nivelado. Annie Lenk, na ação dopamina. A boa notícia é que podemos reverter a dor duradoura que surge do excesso de indulgência por meio da abstinência. Lenk observa que, em sua experiência clínica, 4 semanas de abstinência de nossas drogas preferidas são suficientes e que, após essa abstinência, recuperamos a capacidade de desfrutar os prazeres simples da vida, que não inclinam a balança tanto em direção ao prazer a ponto de criarem um abalo secundário de dor. A recuperação começa com a abstinência. A abstinência redefine o caminho de recompensa do cérebro e, com ele, a nossa capacidade de nos alegrarmos com prazeres mais simples. Annie Lenk, Dopamination. Para nos ajudar em nossa busca pela abstinência, podemos utilizar o que Lenk chama de técnicas de autovinculação, que envolvem o intencionalmente e voluntariamente criar barreiras entre nós e nossa droga de escolha, a fim de mitigar o consumo excessivo compulsivo. Annie Lenk, Dopamination. A Odisseia de Homero fornece um exemplo mitológico de autovinculação. Percebendo que nenhum homem poderia resistir aos sonhos sedutores das sereias, que atraem os homens para a morte, Odisseu ordenou à sua tripulação que colocasse cera de abelha nos ouvidos e se amarrasse ao mastro do seu navio. Odisseu compreendeu que quando somos dominados por uma compulsão pelo prazer, podemos perder a capacidade de escolha voluntária. E assim, se tivermos dificuldade em consumir álcool, drogas ou alimentos açucarados, é melhor não manter nenhum por perto e, se possível, criar obstáculos que dificultem a nossa aquisição. No que diz respeito às drogas digitais, podemos restringir o nosso consumo definindo um temporizador e permitindo-nos consumir apenas durante um determinado período de tempo todos os dias ou em determinados dias da semana. Este último método de autovinculação foi recomendado por Nietzsche como uma das maneiras mais eficazes de parar de consumir compulsivamente um prazer. No seu aforismo intitulado Autodomínio e Moderação, Nietzsche escreveu: pode-se evitar oportunidades de gratificação do impulso de prazer, e através de longos e cada vez mais longos períodos de não gratificação enfraquecê-lo e fazê-lo definhar. Então, pode-se impor a si mesmo uma regularidade estrita em sua gratificação, ao impor assim uma regra sobre a própria pulsão e ao encerrar seu fluxo e refluxo dentro de limites de tempo firmes, obtém-se então intervalos durante os quais não se é mais perturbado por ela. E Nietzsche, a aurora do dia. Uma vez que tenhamos conseguido parar de nos entregar ao prazer, para melhorar ainda mais a nossa vida, podemos voluntariamente procurar a dor. Pois assim como a busca por muito prazer termina em dor, a participação em atividades saudáveis que envolvem dor temporária inclina nosso equilíbrio entre prazer e dor em direção a uma experiência de prazer mais duradoura. Ou como explica Lenk, a dor leva ao prazer ao desencadear os mecanismos reguladores homeostáticos do próprio corpo. Com a exposição intermitente à dor, o nosso ponto de equilíbrio hedônico natural fica voltado para o lado do prazer, de modo que nos tornamos menos vulneráveis à dor e mais capazes de sentir prazer ao longo do tempo. Annie Lenk, na ação dopamina. Um exemplo óbvio de atividade saudável que nos expõe à dor é o exercício físico. Estudos demonstraram que o humor positivo que decorre da dor temporária do exercício físico reduz até mesmo o desejo por prazeres pouco saudáveis. Lenk observa que os altos níveis de atividade física no ensino fundamental, médio e no início da idade adulta predizem níveis mais baixos de uso de drogas. Também foi demonstrado que o exercício ajuda aqueles que já são viciados a parar ou diminuir o consumo. Lenk faz referência a estudos que mostram que a imersão em água fria desencadeia a liberação de neurotransmissores que melhoram nosso humor por horas depois.
Estabelecer metas elevadas e lutar todos os dias para alcançá-las, ou procurar problemas difíceis que envolvam estresse mental, emocional ou físico, também pode inclinar temporariamente a balança em direção à dor, de uma forma que nos torna mais felizes, mais saudáveis e mais capazes de sentir prazer. O amante da dor autocontrolado vive uma vida que é muito mais prazerosa do que o seu oposto. Os prazeres de alguém são maiores e menos prejudiciais sempre que ocorrem com dor. Dio Crisóstomo, Discursos. O filósofo do século IV a.C., Diógenes, o cínico, acreditava tão firmemente que buscar intencionalmente a dor era a chave para uma vida boa, que passava seus dias procurando maneiras de se sentir desconfortável. Ele rolava na areia quente no calor do verão e no inverno andava descalço na neve e abraçava estátuas cobertas de gelo. Ele dormia em um pote de barro, conhecido como sua banheira, e procurava a dor emocional e psicológica evocando intencionalmente o ridículo dos outros. Ele vivia frugalmente, consumindo os alimentos mais simples e às vezes ficava longos períodos sem comer, uma prática que hoje chamamos de jejum intermitente. Está registrado que Diógenes disse que o desprezar o prazer é o maior dos prazeres. E ele afirmou que, ao buscar voluntariamente o desconforto, ele foi capaz de desfrutar de sua banheira muito mais do que o governante persa Xerxes de seu palácio. Muitos ao longo da história rotularam Diógenes de louco, mas como sabemos agora sobre a ligação íntima entre prazer e dor, Diógenes era um homem muito à frente do seu tempo. Não é que eu esteja louco, é apenas que minha cabeça é diferente da sua. Diógenes, o cínico, provérbios e anedotas em nosso mundo de abundância, no qual uma busca desenfreada de prazer e conforto está paralisando mentes, enfraquecendo corpos e tornando um número cada vez maior de pessoas altamente suscetíveis à dor, seria sensato seguir o exemplo de Diógenes e intencionalmente tornam a nossa vida um pouco mais difícil, um pouco mais desconfortável, um pouco mais dolorosa, para que, paradoxalmente, maximizemos a nossa força, prazer e alegria. Como disse Nietzsche, o que precisamos é de um pouco de cinismo, um pouco de banheira. Ou, como escreveu o filósofo William Desmond, o verdadeiro prazer, afirmam frequentemente os cínicos, só pode ser obtido desprezando e acolhendo o seu oposto, a dor. Sempre haverá dor e, portanto, em vez de escapar dela, deve-se agarrar a serpente pelo pescoço, sob. 98. Apagar o fogo com a língua, entrar na briga sem medo e encarar destemidamente o cachorro latindo, DCHR 8. 17 e 19. Isto é, deve-se acolher as dores como inevitáveis, amá-las, preparando-se para os prazeres da satisfação que virá. Bônus, tanto como o dor ou quanto como o trabalho, torna-se o meio dos cínicos para maximizar seu prazer. Mas paradoxalmente, a dor é a causa do prazer, e os cínicos são uma estranha raça de hedonistas ascetas, ou ascetas hedonistas. Ou melhor, o deles é o hedonismo da própria natureza.